Pepe Guardiola na mira da seleção brasileira? Teve mesmo essa sondagem? Como funcionou esse contato da CBF? Foi alguém assim, oficialmente, em nome da entidade que comanda o futebol brasileiro, falar com o técnico Pepe Guardiola do Manchester City? Ou foi assim apenas uma sondagem de alguém ligado à CBF? Eu quero trazer esses detalhes para vocês, tudo isso em cima de uma entrevista que foi dada pelo vice-presidente, um dos vice-presidentes da CBF, o Noveleto. E eu conversei com ele, ele deu uma esclarecida sobre esse assunto. E eu quero também trazer a visão da CBF em relação ao treinador que vai substituir o Tite a partir de 2023. Estão buscando mesmo um nome? E eu quero trazer esses detalhes para vocês. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Já é clima de Copa e a gente está trazendo todas as informações aqui no canal para vocês. Mas olha, tem um recado importante. Você que gosta da amarelinha, você que está sempre ali dando pitaco, você que quer ser um treinador, quer escolher os seus jogadores para a seleção do Brasil? E você então, quando fala sobre o seu time do coração? Aí você quer ter uma participação ativa no clube, mas saiba que a distância entre você dar um pitaco, você dar uma opinião e o seu clube do coração, essa distância está cada vez menor. Sabe como? Com os fan tokens do mercado Bitcoin. Sabe o que são os fan tokens? São aqueles ativos digitais que permitem o torcedor tomar decisões dentro do clube do coração. Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo, PSG, Atlético de Madrid, entre outros clubes do Brasil e fora do Brasil estão nessa. Curtiu? Quer saber mais? Acesse esse QR Code e fique por dentro de tudo. Hora de falar de Pepe Guardiola na seleção brasileira. O Noveleto, que é um dos vice-presidentes da CBF, deu uma entrevista longa lá no Rio Grande do Sul e acabou falando que a CBF sondou, a seleção brasileira sondou o Pepe Guardiola e que ele teria pedido um valor alto, que é o valor similar ao que ele ganha hoje no Manchester City. Para sair, enfim, para vir ao Brasil para poder treinar a seleção brasileira, teria que ser um custo alto. E aí a seleção brasileira teria pulado fora. Eu mandei uma mensagem, conversei com o próprio Noveleto e ele me respondeu gentilmente, assim, explicando de fato o que tinha ocorrido. E ele alega que foi uma entrevista longa, de mais de 2 horas, e que às vezes as coisas são um pouco tiradas de contexto. O papo de 2 horas, segundo ele, virou uma manchete. E que de fato uma pessoa que trabalha na CBF por conta própria, segundo eu apurei aqui, foi e fez essa consulta com o Pepe Guardiola. E que o Pepe Guardiola respondeu sempre educadamente, como é, Quem conversa, quem conhece o Guardiola sabe que ele é sempre muito educado, responde. E ele respondeu, claro, que a seleção brasileira é interessante, mas que ele tem um valor alto hoje que ele ganha no Manchester City. Algo em torno de 24 milhões de euros, por contrato. Se você pegar e dividir isso, é um valor muito alto se a gente transferir para o real, para a moeda brasileira, e que aí não teve mais do que uma simples sondagem e que não foi de maneira oficial da CBF. Me garantem que foi assim uma pessoa que tinha uma rede de contatos ali direta com o Guardiola, acabou que teve essa resposta e deu essa resposta e a coisa não caminhou de fato. Mas sem dúvida nenhuma, se você pensar na resistência que tem hoje, ainda tem o futebol brasileiro em relação a técnicos estrangeiros para a seleção brasileira, o Pepe Guardiola sem dúvida nenhuma seria alguém que chegaria com qualquer tipo de restrição, não só pelo fato de ser estrangeiro, mas pelo treinador que é e pelo desejo que o Guardiola já deixou bem claro em outras entrevistas e falou isso para os próprios jogadores que atuaram com ele. Um exemplo é o Daniel Alves, que foi o primeiro, talvez tenha sido o primeiro a falar sobre esse desejo do Guardiola de treinar a seleção brasileira, mas segundo me diz aqui o Noveleto, é uma situação que foi ali pontual, de uma conversa, de uma entrevista de 2 horas, e que aquele trecho ele falava exatamente isso, mas como algo que não iria para frente. Tite diz que vai se despedir, e outras pessoas da CBF dizem que não se sabe o que pode acontecer, mas que estão muito convictas de que o Tite de fato em 2023 vai querer um descanso ou vai querer trabalhar em outro lugar, tem um sonho de trabalhar no futebol europeu, mas que com a seleção brasileira fica algo complicado, algo difícil de pensar numa renovação, independentemente do resultado
aqui no Catar. E o que me garantem assim que a CBF nesse momento não quer fazer proposta, buscar, conversar com o treinador até o final da Copa do Mundo, porque isso atrapalharia demais o foco que é o ambiente saudável, o ambiente sadio para a seleção jogar esse Mundial. Está sendo apontada por muitos como uma das favoritas à conquista do título. Então a seleção está focada nisso. O próprio presidente Edinaldo Rodrigues tem batido nessa tecla de que não vai buscar ninguém agora, mas que o perfil, né, no Brasil hoje que se assemelha ao do Tite é o Dorival Júnior, né, que venceu a Libertadores, venceu a Copa do Brasil com o Flamengo. Abel Ferreira, por tudo que construiu, é um candidato e um candidato forte. E aí você tem também o Fernando Diniz, que é um treinador que é promissor. Claro, dependeria muito de outras questões para chegar à seleção brasileira. Muito mais assim um movimento da CBF para o Diniz do que propriamente um movimento do Diniz com a seleção brasileira. Então são nomes que vão se afunilando, mas que a seleção nesse momento foca apenas no que está acontecendo aqui no Catar, ou o que vai acontecer aqui no Catar com a seleção brasileira, o foco na tentativa de uma conquista de mais um título, né? E aí depois, numa virada de ano, numa virada de ciclo, você tem a obrigação, como a seleção vai ter a obrigação de buscar um novo treinador. E essa história do Guardiola acabou ficando ali como uma sondagem de alguém que não foi oficialmente como CBF, mas sim fez um contato, vendo essa possibilidade de treinar o Brasil. E as manchetes, né, acabaram ficando todas muito nesse lugar de que a seleção foi atrás do Guardiola e que se assustou com valores e tudo mais. Mas a explicação que o próprio Noveleto me deu foi que falou ali num determinado trecho, mas o contexto da entrevista não era toda para falar assim do próximo técnico da seleção brasileira. Foi legal ter essa resposta, o Noveleto foi muito gentil ao responder e esclarecendo essa situação. Então o torcedor que de repente vê lá a manchete vai ficar empolgado, o Guardiola vem! Não é bem por aí, mas sem dúvida nenhuma a seleção vai atrás de um treinador e vai atrás de um grande treinador para 2023. Deixa nos comentários aqui quem vocês gostariam de ver aqui treinando a seleção brasileira depois da era Tite. Deixa seu comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações e tamo junto.